Adroaldo da Cunha, secretário do Regime Geral da Previdência Social. Deputada Thalíria, em seu nome eu saúdo os integrantes da mesa e é uma grande satisfação representar o Ministério da Previdência hoje aqui e tenho feito com certa frequência nos últimos meses, levando em conta, felizmente, ser o ano em que a Previdência Social no Brasil completa 100 anos. E tenho falado em muitos fóruns a respeito e obviamente, na maioria deles, para falar sobre exclusão previdenciária, sobre categorias mal atendidas no que é um dos direitos mais fundamentais do cidadão, que é o direito à aposentadoria. Mas é importante, antes de falar das mazelas, lembrar, apesar de tudo, que o Brasil, nos seus 100 anos de Previdência Social, construiu um dos maiores arcabouços, a palavra está na moda, né? Um dos maiores arcabouços de cobertura previdenciária do mundo. O Brasil tem, em números absolutos e em números percentuais, números que não se comparam mundo afora em relação à cobertura previdenciária. Esse é um orgulho que nós, brasileiros, às vezes pouco sabemos, mas que precisamos conhecer e reconhecer. Agora, os números em relação ao trabalho doméstico, eles são em relação à cobertura previdenciária. Eu vou tomar o cuidado aqui de não adentrar nas questões de ordem trabalhista, e muitas das mazelas também são de ordem trabalhista, mas eu vou tentar me ater aqui às questões previdenciárias. Esses números já foram citados aqui pela primeira expositora, mas no Brasil, uma diarista, ou as diaristas, apenas 23% delas têm cobertura previdenciária. 45% das mensalistas têm cobertura previdenciária. Ou seja, há de se reconhecer que a Previdência Social não se mostra capaz de atender ou de dar amparo a uma categoria profissional antiga na história do Brasil e bastante vulnerável. A Constituição de 88 tentou trazer direitos mínimos, né, à trabalhadora doméstica. Trouxe lá a garantia de salário mínimo, 13º, repouso semanal, gozo de férias, licença gestante, aviso prévio proporcional e aposentadoria. Escreveu-se isso na Constituição. A garantia desses direitos demorou muito para começar a acontecer. Praticamente 25 anos, com a PEC das domésticas. Agora, reconhecidamente, nós temos que levar em conta que o reconhecimento, através da Emenda Constitucional 72, que avançou, e depois com a Lei Complementar 150, trouxe direitos que as empregadas domésticas não tinham. Nós temos uma legislação lá de 72, né, que era muito evasiva e superficial, e que a Constituição de 88, a PEC das domésticas e a regulamentação depois tentou garantir. Agora, é importante destacar que todos esses direitos, que eu não vou reprisá-los aqui, porque as minhas antecessoras já o fizeram com bastante detalhe, e elas começaram a mudar uma realidade que era muito pior. Como eu disse, a Constituição de 88 tentou garantir direitos, mas eu chego em Brasília na década de 90. Vinha do Rio Grande do Sul e me chocou muito uma característica muito comum no extrato social que eu passei a viver aqui, um cidadão de classe média. O que era muito comum em Brasília, em outras capitais do país também, mas aqui era algo que me chocava muito, era o fato de que era muito comum encontrar em famílias de classe média uma menina de 13, 14, 15 anos que residia na família, geralmente oriunda do Nordeste brasileiro, e que as famílias diziam que tinham trazido para ajudar, né, para ajudar a cuidar, para dar estudo, né? Era uma espécie de trabalho escravo disfarçado, ou nem tão disfarçado assim, porque essas meninas geralmente residiam nas famílias a partir dos 12, 13 anos, e esse período tinha vida curta, né? Porque quando elas completavam 16, 17 anos no máximo, elas acabavam sendo descartadas, ou voltavam
para suas famílias no interior do país, ou então ficavam por aqui. Geralmente, quando elas começavam a querer investir mais nos estudos, eu lembro de acompanhar casos em que a família estava incomodada porque tinham dado, olha bem, né? Tinham dado à criança a garantia do ensino fundamental e agora ela queria fazer o ensino médio. E o ensino médio tinha que estudar à noite ou estudar durante o dia, que isso atrapalhava o trabalho doméstico. Ou então, como toda adolescente com 15, 16, 17 anos, começava a querer ter uma vida também fora da residência, né? Ter vida social, em muitos casos, o que é normal, ter um namorado, e isso significava serem descartadas. Não foi tão somente os direitos garantidos pela Constituição de 88 e depois a PEC da doméstica que mudou isso, né? Os programas sociais dos governos do presidente Lula garantiram às famílias no Norte e Nordeste condições para que mantivessem seus filhos em casa, estudando. Um dos motivos que levavam as famílias a permitir que as meninas fossem embora era garantir o sustento dela ou até reduzir as bocas em casa que se alimentavam e também garantir educação. Essa é uma realidade que tem mudado, sobretudo, eu acho que a partir da instituição dos programas sociais como Bolsa Família. Mas a verdade é que o trabalho doméstico continua ainda sendo uma das atividades mais precarizadas do Estado brasileiro. Me chama muito a atenção aqui os números que estavam na apresentação que a minha equipe tinha preparado e que já foram demonstrados, é que o trabalho doméstico, a trabalhadora doméstica, ela se notabiliza por uma característica que acaba sendo cruel, que é a faixa etária, né? Você tem uma faixa etária bastante elevada. As empregadas domésticas não só são pessoas, em boa parte delas, de mais idade, como a média dessa categoria profissional ela está aumentando, fruto também de alguns avanços sociais, porque à medida que os jovens acabam tendo outras opções de educação e de emprego, obviamente que eles não optam por esse caminho. Então é uma categoria que realmente está envelhecendo. Como eu disse, eu poderia aqui repisar os números que as minhas antecessoras apresentaram, as estatísticas, sobre a exclusão das trabalhadoras domésticas no âmbito do direito previdenciário. E aqui eu vou externar a opinião do Ministério da Previdência a respeito. É de que a legislação previdenciária, ela é incapaz de garantir, por si só, segurança social a essas pessoas. Nós temos uma previdência social de modelo contributivo, ou seja, implica em contribuição. Como foi mostrado aqui, uma parte significativa das mulheres não são empregadas com registro em carteira, né? Trabalham até 2 dias por semana e a legislação para elas aponta a opção de serem MEI ou de serem contribuintes individual. Nós sabemos a realidade do país que uma categoria profissional e um extrato social tão precarizado tem enormes dificuldades em contribuir até com o valor do MEI, que é R$ 66 por mês, algo assim. Impor a essas pessoas a responsabilidade de fazer essa contribuição para garantir os mínimos direitos, é importante dizer que a trabalhadora que está com a carteira assinada, ela tem direito à aposentadoria. Esses modelos contributivos mais precarizados e de valores menores não garantem a aposentadoria. Eles vêm para garantir auxílio, alguns deles auxílio doença, garantir cobertura previdenciária no âmbito do acidente de trabalho, mas alguns dos modelos não garantem a aposentadoria por tempo de contribuição. Você tem, por exemplo, a possibilidade da pessoa contribuir como contribuinte individual, é uma contribuição de 20%, é elevada, para ela buscar acumular tempo para garantir uma aposentadoria no futuro. A legislação tentou garantir às mulheres também a possibilidade da aposentadoria por idade, mas eu reconheço o que diz aqui na apresentação, 15 anos de tempo de contribuição para
trabalhadora doméstica é bastante tempo. É bastante tempo. Principalmente se levarmos em conta que boa parte delas ingressam na atividade já com uma idade avançada. A deputada Talíria, que tem uma militância muito forte no tema, né, em defesa, inclusive, das mães que ou são cuidadoras ou que, depois do período de matrimônio, de separação, acabam indo para o mercado de trabalho. Ou seja, essas pessoas dificilmente conseguirão, em algum momento, acumular tempo para garantir sequer a aposentadoria por tempo por idade, né? Agora, é importante dizer que essas mazelas previdenciárias, elas também têm algumas amarras, diferente da legislação trabalhista. Por exemplo, no caso da trabalhadora da CLT, que tem a carteira registrada, e foi colocado aqui, né, o problema do trabalhador, do empregador não recolher, não cumprir as suas obrigações. No âmbito trabalhista, isso é muito complicado, porque garantir esses direitos a posteriori é muito difícil. A legislação previdenciária estabeleceu a contribuição presumida, ou seja, a pessoa que comprovar que tinha o vínculo, né, até numa ação judicial ou de reconhecimento no INSS, onde ela prova que trabalhou, independente das contribuições terem sido feitas ou não, ela terá direito àquele tempo de contribuição. Mas eu reconheço que a legislação previdenciária ela é incapaz de garantir a essas famílias e essas mulheres um respaldo social condizente com a necessidade. E aí nós entramos num ponto que não é exatamente uma discordância minha, mas é algo que merece reflexão, né? Quando foi dito na segunda apresentação sobre a questão de que exatamente porque a cobertura previdenciária ela não é abrangente, que isso joga o problema para cima do BPC ou dos programas assistenciais. Aí a reflexão que cabe é o papel do Estado mesmo. Talvez a solução no futuro não seja exatamente o BPC, tem proposições tramitando no Congresso Nacional para encontrar uma solução. A solução ela não é exatamente previdenciária, exatamente porque nós temos um regime contributivo. Ou seja, o problema é que as mulheres do trabalho doméstico, em sua grande maioria, ou num percentual bastante elevado, não têm condições de contribuir. Ou não têm condições de contribuir o tempo necessário para a aposentadoria. E aí eu reconheço que o papel do legislativo é fundamental de encontrar soluções legais. Nós, na Previdência Social, trabalhamos sempre com a história do cobertor curto, né? A cada nova demanda social por previdência implica em cálculos atuariais, em previsões para o futuro, né? Nós temos trabalhado agora nesses primeiros 6 meses no Ministério da Previdência com uma preocupação de recuperar direitos suprimidos, mas ao mesmo tempo fazê-lo com cautela e parcimônia para não sermos nós os motivos e as justificativas para daqui a poucos anos se falar em nova reforma previdenciária. Vou contar para vocês que eu recebi no Ministério da Previdência há 2 semanas atrás uma comitiva do FMI. Eles não ruborizaram na conversa ao cobrar do Estado brasileiro um novo cronograma para a realização de uma nova reforma da Previdência. Ou seja, esse risco ele está sempre sobre o Estado e sobre a população. Hoje, e isso foi dito na reunião com o FMI, o atual governo não tem nenhuma intenção de promover nova supressão de direitos. Mas nós vivemos num país democrático, de eleições livres e de governos que se alternam no poder. Ou seja, nós não sabemos o que pode acontecer daqui 4 ou 8 anos, quem estará no poder e que tipo de medidas poderá tomar em relação à Previdência. Por isso, cuidado nesse momento é de encontrar soluções estáveis que garantam saúde previdenciária para os cofres da Previdência. Mas eu queria deixar o Ministério da Previdência aqui aberto, deputado, para participar ativamente dessas discussões, para buscar soluções. Eu repito e não escamoteio aqui a nossa leitura. A Previdência Social
para a trabalhadora doméstica, ela é insuficiente. O que é oferecido enquanto legislação não resolve o problema, porque ele é eminentemente um problema de ordem social. A solução, provavelmente, ou talvez, não seja o BPC, até porque o BPC não foi pensado exatamente nas trabalhadoras domésticas, especificamente quando foi proposto. Mas é importante, é fundamental, que o Congresso Nacional discuta financiamento, sim, para programas sociais dessa ordem. O que as mulheres trabalhadoras domésticas precisam é de amparo social, seja ele com ajustes na legislação previdenciária, e eu não afasto aqui essa discussão, mas também por uma posição de Estado de entender que é responsabilidade dele garantir uma rede de proteção social que permita que essas mulheres tenham uma fase de descanso, de aposentadoria, uma fase de vida onde a atividade profissional não poderá ser exercida mais com dignidade. Esse é o entendimento do Ministério da Previdência Social, que, como eu disse, não se esquiva dessa discussão e se coloca à disposição para futuros debates.